Tô gravando esse vídeo dia 8 de janeiro de 2026, e até ontem, dia 7, a internet estava completamente maluca divulgando milhares de teorias sobre o verdadeiro final de Stranger Things. Mas será que era maluquice mesmo? Eu defendo que não. Eu vi muita gente dizendo que era pra aceitar que o final era aquele mesmo do 8º episódio, que tinha sido ruim, paciência, acontece, e principalmente que a fanbase tinha enlouquecido e tava vendo coisa onde não tinha. Bom, realmente o 9º episódio não veio, e muito provavelmente não vai vir por mais que eu quisesse. Só que encontrar tanta coisa que juntas apontavam para uma possível reviravolta genial não quer dizer que a galera enlouqueceu. Só quer dizer que a gente foi muito bem treinado pelo cinema. Tem um termo que tu provavelmente já ouviu falar, mise-en-scène. Ele é herdado do teatro francês e significa literalmente colocar em cena. No teatro, a mise-en-scène organiza a disposição dos atores, a cenografia, o figurino, a iluminação, o ritmo de encenação. Tudo isso é o que faz uma cena funcionar. Ou não. Quando o cinema adota esse conceito, a lógica permanece, mas ela passa a ser mediada pela câmera, que com enquadramento, lente, foco e movimento cria um modo como isso chega até a gente. Ou seja, imagina que a tua televisão, o teu monitor, o teu celular, a tua tela é o palco do teatro. No teatro, a mise-en-scène organiza o olhar do espectador, enquanto no cinema ela cria o olhar do espectador. Então, ao longo de décadas consumindo filmes e séries, a gente aprendeu uma coisa muito simples. Se isso está sendo mostrado é porque era para eu ver. E é aí que entram os exemplos que alimentaram as teorias. Quando a gente vê a cena da formatura, por exemplo, com todo mundo posicionado da mesma maneira, isso chama atenção. Não só porque todos olham para a mesma direção, o que seria esperado num evento tipo uma formatura, mas porque a postura coletiva lembra muito o jeito que o Henry sempre aparecia quando ele ia se mostrar como bonzinho. Ou melhor, como confiável. E aí vem a pergunta, mais de 150 pessoas coincidentemente ficaram naquela posição? Ou foi em direção? Porque sério, quer que eu acredite que mais de 80 adolescentes não vão conversar, trocar olhares, reagir de alguma forma? E os familiares também, quase ninguém reage. É tudo muito contido, muito vazio, igual o cartaz amarelo que aparece ali, sem absolutamente nada escrito. Essas coisas, isoladamente, não provam nada. Mas ou é uma coincidência muito estranha, ou uma direção muito estranha. E dentro da teoria que os fãs criaram, faz sentido levantar essa suspeita. Eu não sou um fã obcecado da série, eu não lembrava de falas espelhadas entre as temporadas, eu não lembrava de rimas visuais, eu não lembrava nem das teorias que estavam circulando por aí nesses anos. Eu não teria encontrado nada disso sozinho. Eu só tô olhando pros elementos à luz dos conceitos que eu tô explicando aqui. Por exemplo, o Steve. Eu, honestamente, não lembro de nenhum interesse dele em beisebol, muito menos em dar aula. A única associação direta que eu faço dele com o beisebol é o taco que ele usa para combater os Demogorgons. Ou seja, uma memória que faria sentido pro Vecna, porque pode ser só essa lembrança que ele tem do Steve, junto com o fato dele estar sempre rodeado pelas crianças. Se tudo isso fosse mesmo uma ilusão criada pelo Vecna, ele não poderia inventar qualquer coisa. Ele teria que construir essa realidade com base no que ele viu, no que foi apresentado até ele, no que foi posto em cena. O Vecna não cria do nada, ele deduz. Ele vê imagens fragmentadas, memórias soltas, símbolos recorrentes e a partir disso monta uma história que para ele faz sentido. E é aí que as coisas ficam interessantes, porque foi exatamente isso que os fãs fizeram. Eles não inventaram uma teoria do nada. Eles olharam porque foi mostrado, porque se repetiu, porque destoou e tentaram fechar uma história com base nisso. Viu como olhando desse jeito a lógica é a mesma? O Vecna cria uma realidade a partir do que viu, e os fãs criam teorias a partir do que viram. Nos dois casos, o ponto de partida é o mesmo: a mise-en-scène. E a caracterização da família Wheeler, com todos usando um estilo visual que lembra o próprio Henry. E o fato de existir um jogo com o nome que ele usava, Mr. Watson, aparecendo no porão do Mike. E estranhamento é exatamente o efeito que a mise-en-scène provoca quando algo parece deslocado ou quando ela nos conduz numa direção que parece dar uma rua sem saída. É um incômodo de pensar, tipo, peraí, tu me trouxe até aqui pra nada? E isso não acontece por acaso. Isso entra num outro conceito que eu já vou falar. Mais uma coisa. O encerramento do episódio. A série termina com um livro, como se fosse um livro de campanha de RPG, sendo fechado. Encerrar uma história com um livro fechando é um código cultural recorrente usado há muito tempo no audiovisual. A própria animação da Branca de Neve, de quase 90 anos atrás, já se encerra assim. Mas do lado do livro, tem um dado com o número 7. Na primeira temporada, quando as crianças jogam, elas tiram 7, e 7 não foi o suficiente para derrotar o vilão. Era um 7. Hã? Que eu rolei. Foi um 7. Demogorgon. Ele me pegou. A Eleven percebe que tem 7 segundos entre um trovão e outro,
Quando o Steve quase morre, tem 7 segundos de tela preta. Quando a Eleven morre, tem 7 segundos de tela preta. E esse número aparece repetidamente nos créditos, em anotações, em detalhes espalhados. Então, será que isso significa que a história termina com os personagens derrotados, mas acreditando que tá tudo bem? Satisfeitos com o fim? Se for esse o caso, as teorias não estariam erradas. Elas só estariam incompletas. Porque não tem um episódio de redenção, não tem um despertar. A história simplesmente termina com todo mundo sendo manipulado. Os personagens acreditam que venceram, e a gente também. O Vecna não precisa derrotar ninguém fisicamente, ele só precisa convencer todo mundo de que acabou. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável de todos. Não é um final heróico, nem catártico, é um final onde a manipulação vence, inclusive sobre o espectador. A própria Max questiona isso no final da campanha. Que campanha, que campanha. Que campanha maneira. Peraí. Para tudo. Só isso? Conforto e felicidade? Que coisa mais batida. Achei que você fosse um contador de histórias brilhante. E isso conversa diretamente com o tom desse encerramento. Tu não acha que ficou tudo feliz demais? O Hopper nunca superou a morte da filha, isso fica claro ao longo da série. Aí ele perde a segunda filha porque ele passou a série inteira disposto a se sacrificar com medo de ter que passar por um luto daqueles de novo, e em 1 ano e meio ele já tá feliz pedindo a Joyce em casamento, com o mesmo anel que o Jonathan ia usar com a Nancy, que caiu no mundo invertido e que seria a única aliança que o Vecna poderia conhecer. Ele volta pro antigo emprego como se nada tivesse acontecido, ainda tem promoção mesmo depois de ter passado 2 anos desaparecido, e ainda consola o Mike, que aceita tudo meio que rápido demais, com a justificativa de que essa era a decisão da Eleven. Tudo isso somado fundamenta o que os fãs passaram a chamar de Conformity Gate. E agora que o dia 7 passou, a reação automática é dizer: era tudo maluquice. Mas como o Lucas diz, I don't believe in coincidences. isso não é loucura. Se fosse 1 ou 2 elementos, até dava pra descartar. Mas a galera encontrou mais de 50. Paralelos entre temporadas, regras de Dungeons and Dragons, postagens da Netflix, entrevistas com os atores. E aí entra o outro conceito importante que eu ia falar: a arma de Chekhov. Esse princípio vem do escritor e dramaturgo russo Anton Chekhov, no final do século XIX. Ele falava disso como uma regra prática de encenação e narrativa, não como uma teoria acadêmica. A ideia é simples: se uma arma aparece, em algum momento ela precisa ser disparada. Se ela não for, ela não deveria estar ali. Isso se conecta diretamente com a mise-en-scène porque reforça a mesma lógica. Se a narrativa pediu a tua atenção, ela assume responsabilidade por isso. Se a gente viu, era pra ver. Se a gente ouviu, era pra ouvir. Se a gente lembrou, era pra lembrar. Pensa comigo, imagina um personagem apresentado como inofensivo, querido, carismático, mas numa cena qualquer aparece ao fundo um rifle encostado na parede. Por que esse rifle tá ali? Ele caça? Ele não é tão inofensivo assim? Ele vai proteger alguém? Ele vai atacar alguém? Um único elemento já abre dezenas de possibilidades. E Stranger Things não foi um elemento, foram vários. Então me diz, depois de décadas sendo treinados a ler histórias da mesma forma, mesmo sem saber o nome dos conceitos, por que seria loucura acreditar que tudo isso foi proposital? O Conformity Gate gira em torno de uma ideia que a própria Erika verbaliza. The real shit hasn't started yet. Durante uma semana inteira, a galera coletou indícios que apontavam exatamente para isso. Parecia que realmente ainda tinha algo por vir. Um 9º episódio significaria que o cinema funcionou. E como ele não existiu, significa que ele funcionou até demais. Então, antes de chamar alguém de paranoico ou maluco, considera isso. Talvez tu não tenha o hábito de mergulhar tão fundo em filmes e séries, mas tem gente que tem. E quanto mais fundo se vai, mais treinado se fica a perceber o que nos é apresentado de forma subliminar. Infelizmente, não deve mesmo vir um 9º episódio. A menos que o dito documentário do dia 12 seja o verdadeiro final. Já vi teorias envolvendo Freddy Krueger e o número 12 também aparece em vários pontos chaves da série, como o relógio do Henry e o número de crianças que ele raptou. Mas se realmente não vier nada, os Duffer Brothers provavelmente estão sentados em silêncio olhando pro chão pensando na oportunidade genial que eles deixaram passar. E honestamente, vacilaram. Vi muitas teorias criadas por fãs que seriam bem melhores do que o final que eles nos entregaram. Mas mesmo esse final, ou melhor, essa temporada inteira, explica muita coisa, e eu acho que eu vou falar delas em outro vídeo. Resumindo, se tu acreditou no Conformity Gate, fica tranquilo, tu não é maluco. Só foi ensinado a esperar sentido. Quando o cinema entrega, a gente se satisfaz, e quando ele não entrega, a gente se frustra. É assim que funciona. Não esquece de seguir as redes sociais, deixar aí nos comentários o que tu achou da temporada, da série, das teorias, e a gente se vê logo mais.